Bom dia. Deputado, vocês tiveram há pouco um encontro de parlamentares com o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. O que sai desse encontro? Na verdade, a gente tem tido um diálogo com ele, especialmente fora do horário de expediente normal, onde ele também ajuda a gente na construção de algumas estratégias jurídicas no sentido de debater o processo de impeachment que hoje tramita na Câmara. O processo deve necessariamente seguir aquilo que está previsto na Constituição Federal e na Lei 1079. Qual é o grande problema? A lei é de 1950, foi feita à luz da Constituição de 46, não acompanhou a evolução da Constituição de 88, tampouco as reformas no Código de Processo Penal. O que nós do PCdoB fizemos, nós entramos com uma ADPF no Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: Supremo, leia a lei do impeachment à luz da Constituição de 88. Afinal de contas, passado tanto tempo, o que pode e o que não pode? O que ainda é válido na lei? O que foi recepcionado pela Constituição? Entendemos que é indispensável que no primeiro momento nós possamos discutir o rito do processo. Depois, se for o caso, nós discutiremos o mérito. Mas ninguém pode ser processado sem ter previamente um rito definido. O senhor imagina que tudo isso sai do encontro do Supremo marcado para o dia 16? O Supremo já no dia 16 sinaliza com toda essa leitura, essa interpretação? Eu espero que sim. O nosso objetivo não foi tumultuar o processo ou protelar. Pelo contrário, nosso objetivo é ter regras claras para que a partir das regras claras, com a Constituição bem defendida, nós possamos fazer o embate político. A palavra final não é do Supremo. O Supremo vai debater a forma do impeachment. O conteúdo cabe ao Poder Legislativo, no primeiro momento à Câmara dos Deputados e no segundo o Senado Federal. Mas o que nós torcemos é que essa decisão seja dada o quanto antes. O Brasil não pode parar por questões de brigas políticas. O mais importante é que nós debatamos o país e que ele esteja preparado para voltar a crescer. O que nós mais tivemos ontem foi, inclusive, briga corporal, né? Foi um horror, foi uma vergonha o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Hoje, o senhor imagina que os ânimos vão estar mais calmos em função dessa situação do Supremo definir a semana que vem o que é legal ou não e ter suspendido o processo nesse momento? Ou o senhor está indo para o Congresso aí para um MMA, vai entrar num octógono aí? Não, nós esperamos que o clima esteja mais calmo, porque o Supremo garantiu, ou pelo menos sinalizou, que nós teremos a Constituição sendo respeitada. O clima ontem acirrou, porque o processo instalado ontem era flagrantemente inconstitucional. Era uma verdadeira violência contra a Constituição. Afinal de contas, nós não podemos conceber a instalação de um processo sem oportunidade de defesa prévia, nós não podemos conceber a eleição de uma comissão com chapas avulsas, onde desprestigia os líderes, e principalmente nós não podemos concordar com o voto secreto à luz da Constituição de 88. Então, num processo flagrantemente inconstitucional, era normal que os ânimos se alterassem. A decisão do Supremo tranquiliza e acalma um pouco. E reparem, antigamente, numa crise política dessa, ela era decidida ou na espada ou na bala. Hoje não. Hoje nós recorremos ao Supremo, confiamos na decisão do Supremo e temos a garantia de que o Supremo fará a defesa da Constituição. Deputado, o senhor é da base governista, está defendendo a presidenta Dilma Rousseff no Congresso. Me diga o seguinte: como é que vai funcionar para vocês da base governista a pressão das ruas? A gente assistiu lá, no caso, que a rua fez a diferença. Está sendo preparada uma manifestação para o dia 13, que na avaliação de muita gente, aqui em Porto Alegre até dizem que vai ser pequena, a grande manifestação deve se dar em janeiro, mas em São Paulo está sendo preparada uma manifestação maior. Dia 11 tem os pró-governo fazendo a sua manifestação. Quanto a pressão das ruas influencia o jogo no Congresso Nacional? Neste momento, a nossa defesa é em relação à Constituição Federal. Definir as regras do jogo, esse é o nosso objetivo principal. De fato, nós estaremos preparados para o debate político na fase oportuna. E as ruas podem sim determinar o tamanho dessa mobilização, tanto para um lado quanto para o outro. Teremos movimento de rua pró-impeachment, teremos também movimentos tentando barrar o golpe fora da Constituição, movimentos sociais articulados. Então há um clima de indefinição e o mais importante é que seja respeitada a vontade da maioria política e que esta vontade se dê em regras constitucionais. Nós respeitaremos qualquer que seja o resultado da Câmara dos Deputados e do Senado, se a regra do jogo tiver sido cumprida.
A situação nesse momento, né, de vocês da base governista, como é que funciona manter uma base como essa? E aqueles 199 votos que obtiveram ontem, são votos suficientes para impedir lá na frente Dilma, ou o senhor teme que muita gente debande com a pressão das ruas, porque afinal de contas vocês precisam ter no mínimo 171 votos na Câmara? A leitura que eu fiz é o contrário. Em vez de analisar os votos que teve a chapa governista, eu analisei quantos votos faltaram para a chapa oposicionista. E do lado de lá faltaram 70 votos. Mesmo com a aliança, oposição, mais a turma do Cunha, mais o voto secreto, que é inconstitucional, mais o registro de chapa avulsa, que não tem previsão no regimento. Com todas essas ilegalidades, a bancada oposicionista não chegou nem perto dos 2/3 necessários. Então, nisso é que nenhum dos dois lados está tranquilo politicamente, mas a impressão que eu tenho é que o governo, nesse momento, está na frente em relação ao processo de impeachment. A definição se dará após as regras estarem esclarecidas por parte do Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo poderia também ter definido as regras. Bastava ter alterado a lei de 1950, mas não fez até agora. Neste momento, só sobrou o Supremo definir as regras do jogo. Deputado Rubens Pereira Júnior, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Eu é que agradeço. Bom dia.